Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, de segunda-feira, aula de língua portuguesa, nós vamos estar utilizando o livro da editora Ática, um livro da coleção Apes, Língua Portuguesa, quarto ano. Lá na página 31, nós vamos nos deliciar com a leitura do cordel de Chico Sales. Vamos lá. Então, meus amados, convido vocês a pegarem o livro de vocês na página 31. Lá na página 31, nós vamos para o texto, o conteúdo Tecendo Saberes, para o texto Meu Chabocão. Esse texto está escrito em literatura de cordel, no estilo de cordel. Por que cordel? São folhetinhos, livrinhos escritos e impressos assim dessa forma mini, tá? E são vendidos, pendurados em cordões nas feiras. Por isso que são chamados de literatura de cordel. O nome cordel é originário de Portugal. Como vocês sabem, nós temos a origem também portuguesa, né? E por isso herdamos essa essência. E as primeiras pessoas que criaram a literatura de cordel fomos nós, aliás, nordestinos, as pessoas que moram aqui no Nordeste. Agora nós vamos estudar o poema de literatura de cordel de Chico Sales, que é da Paraíba, ele é de São Francisco, e ele morava em São Francisco do Chabocão, e ele escreveu o poema Meu Chabocão. Acompanhe comigo. Se você ouvisse a zoada da abelha zunindo na sua orelha depois de fazer o mel. Se você sentisse o cheiro da chuva no chão molhando a plantação e a melancia no pé. Se você bebesse da água lá da cacimbinha, saborosa e bem no clima, retirada com a mão. Se você visse feito um animal vadio, o peixe subindo o rio para desovar no açude. Se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá no meu chabocão era assim que eu vivia. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá no meu chabocão só me lembro de alegria. Esse é o poema de Chico Sales, escrito na saga do cordel em poesia, tá? Que é a literatura de cordel. Aí nós vemos palavras do nosso vocabulário, do vocabulário nordestino, como zoada, só quem entende somos nós, né? Zunindo, abelha zunindo na orelha, cacimba, açude, latada. E aqui do lado tem explicação do que significa cada uma dessas palavras. Agora eu convido a vocês a observar quais são as atitudes, que é a atividade que vocês vão estar respondendo aí, a atividade 2, a atividade 1 é a leitura. A atividade 2 é essa. Vocês vão ver quais são as ações, tá? As ações que o Chico Sales vivia ou passava quando das suas lembranças, ok? O que vocês vão fazer, prof, nessa aí? Vocês vão pintar. Se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude. Não falava de tristeza. Então, a ação de dormir numa rede bem armada é um exemplo de lembranças. Aqui nós temos, ó, ouvir-se azoado. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Pinte isso aqui, ó. Ouvir a zoada da abelha é uma ação que ele passou na sua infância. Vocês podem realçar, vocês podem pintar isso aí, tá bom? Vocês podem pintar isso aí, eu não vou conseguir agora. Se você sentisse o cheiro da chuva, qual que é a ação? Sentir o cheiro da chuva no chão, outra ação. Se você bebesse água da cacimba, beber água da cacimbinha, da cacimba. Se você visse feito um animal, peixe subindo, aqui ó, outra ação, peixe subindo no rio, ok? E dormir na rede bem armada, que já está lá. Então, vocês vão procurar as ações aqui, que é a segunda questão. Vocês podem pintar e transcrever. A página seguinte, que é a página 32, a gente vai estar estudando aí, tá? Para a cigarra do poema
Sua canção é comparada ao ato de se alimentar. Do meu canto me alimento. Você gosta de cantar? De quais canções você gosta? Você sabe o que é uma canção de niná? Converse com o colega e depois observe. Veja um poema abaixo. Canção para ninar gatos. Então, você tem uma canção bem bacana que a gente vai estar acompanhando aqui pelo grupo, pela aula do Google Meet. Observe a imagem formada. Como ela foi construída? O que lembra essa imagem? Né? Que palavras ou sons você identifica no poema? Né? Esse tipo de poema, ele tem um nome, é onomatopeias. São onomatopeias. O que vocês observam no poema que pode ter relação com a ideia de canção de niná? Agora eu vou chamar vocês para ir lá na página 34. Aqui temos aqui, ó, vejam só. Este é a literatura de cordel que nós lemos, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão encontrar, ó, a Saga do Cordel em Poesia, que é esse aí, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos na página 34, onde vem a letra da canção. O texto a seguir agora é uma canção, tá bom? Nós vamos ler esse texto e vocês vão ouvir o que é que ele significa. Criança, criança. A onça era sonsa, sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança, sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, quati. Não tinha descanso. Mas uma criança chamou a responsa, criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, dispensa sua comilança e hoje só pensa em dançar a dança. Criança, criança, Cide Campos e Augusto de Campos. Vamos ouvir. A onça era sonsa, sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança, sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, quati. Não tinham descanso. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, quati. Não tinham descanso. Mas uma criança chamou a responsa, criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, dispensa, dispensa sua comilança e hoje só pensa em dançar a dança. Criança, 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 criança. A canção aqui, né, que vocês puderam acompanhar. Criança, criança. Agora, o poeta, né, quem escreveu essa canção foi Cide Campos. Cide Campos e Augusto de Campos. Foi lançado, né, no CD de crianças, no CD infantil, né, e o poeta Augusto de Campos escreveu com o filho a letra dessa música. Pessoal, agora nós vamos refletir um pouco sobre a questão da formação dos parágrafos, né? Língua, usos e reflexões. Parágrafo e organização do texto. A gente até agora pode comparar um texto em prosa e vários textos em canções e em poemas, escrito em poemas, seja literatura de cordel, seja os poemas clássicos ou a música. Então, existem
textos, como vocês perceberam, como a canção, como poemas, como literatura de cordel, que eles não são escritos em parágrafos, né? Também já vemos a tirinha, que também não é escrita em parágrafo. Aqui eu convido vocês a observarem esse parágrafo da página 18 do texto em prosa Cigarro e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Então a gente percebe aqui, ó, que até aqui a palavra trigo nós temos um ponto. Iniciamos o parágrafo com letra maiúscula. Até aqui tivemos um ponto, que é o que marca, né, o ponto final, que marca o final daquele pensamento, né, do sentido daquela frase. Daqui para cá tivemos outra frase, né, depois de uma chuvarada, até a palavra molhados. Então, nós poderíamos separar esse parágrafo em duas partes e ainda mesmo assim ele continuaria com sentido, né, com continuação, vamos dizer assim. Quantas frases há nesse parágrafo? Quantos pedaços eu poderia separar? Poderia separar em 3 pedaços aqui, ó, num belo dia, depois de uma chuvarada e de repente. Poderia separar isso aqui em 3 parágrafos. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes de um texto. Tá? Qual delas muda o rumo da história? E poderia iniciar um novo parágrafo. O que muda o rumo da história é quando esse diz aqui, ó, de repente apareceu. Eu poderia mudar totalmente o rumo dessa história aí. Continuando aqui, a expressão de repente é uma das sugestões, né? Porque a expressão marca uma mudança nos fatos. Observe novamente o texto da página 18 e responda. Quantos parágrafos são iniciados com travessão? Observe que nós estudamos, né, recentemente sobre essa questão do travessão, dos pontos, onde que eles são usados, né? E a gente percebeu em alguns lugares que o travessão é usado. Então, lá no texto, a página 18, vocês vão observar. E hora de organizar o que nós estudamos. O parágrafo, ele organiza o texto em prosa e pode separar os momentos do texto. Agora, convido vocês aí na página 36, para nós finalizarmos esse momento, vocês vão pegar uma tirinha, tá? Uma página, na verdade, da história em quadrinhos, com os personagens Dudu e Magali. O que é que vocês vão fazer aqui nesse texto? Vocês vão criar uma história, tá? Uma história com narrador, sendo que os personagens vai ser Dudu e Magali, certo? Vamos ver aqui, em histórias em quadrinhos, os textos não são organizados em parágrafos. Além disso, muitas vezes não há um narrador presente nesse tipo de texto, entendeu? De histórias em quadrinho. E as falas dos personagens vêm em balões de fala. Leia os quadrinhos a seguir com os personagens Dudu e Magali. Depois de vocês lerem, vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar. Vocês vão organizar a história dos quadrinhos como um texto em prosa. Observe as dicas que eu vou dar lá no Google Meet, tá bom? Quem puder assistir comigo a aula, assiste. Quem não puder, vai tentando fazer. Crie um narrador que inicie a história. Vocês podem, sei lá, de repente dizer Dudu e Magali, depois de vocês lerem, né? Tem um homem vendendo sorvete em frente e tal. Dudu e Magali, a saga por um sorvete. Ou então, Dudu e Magali vão em busca de sorvete. E vocês vão criar uma história. Tipo, era uma vez, ou um certo dia de inverno, um certo dia de verão, Magali e Dudu estavam brincando no parque quando de repente tiveram uma ideia. Aí vocês pegam a fala dos balões. Na fala dos balões, vocês vão iniciar com o quê? Com travessão, porque a fala desses personagens, a única coisa que vocês vão estar acrescentando é o narrador, que pode ser um narrador observador, ou até mesmo um narrador personagem, tá? Lembre-se de que o narrador também pode contar o desfecho, ou seja, como a história terminou, tá certo? E isso aí é o que vocês vão fazer na aula de hoje, uma produção de texto.
levando em consideração a questão do parágrafo, da pontuação, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus.